Fala personal, beleza? Chegamos mais um vídeo agora da musculatura de bíceps braquial e um treino pressupondo aqui um aluno de nível iniciante. Então o Gustavo, aqui o professor Gustavo, vai fingir que ele é um indivíduo iniciante para poder auxiliar nos ensinamentos para você que está aí do outro lado da telinha. Então o nível iniciante para exercícios de bíceps braquial tem que tomar bastante cautela porque é o seguinte... Parte do volume de treinamento você pode, não é uma regra, é uma possibilidade, contar advindo de exercícios de dorsais. Então, se o seu aluno fez lá um puxador, uma remada ou qualquer exercício para dorsais, parte do volume você pode contar para a musculatura de bíceps braquial. Iniciante intermediário, a gente até sugere fazer essa contagem. Indivíduos avançados, particularmente falando, eu não gosto muito de fazer dessa forma, eu gosto de contar cada musculatura específica porque o indivíduo avançado ele é um indivíduo diferente, assim como o iniciante. Então, o que nós vamos fazer aqui basicamente? Nós vamos trabalhar três exercícios, três possibilidades de exercícios. Na verdade, o movimento é o mesmo, que é a flexão de cotovelo, só porque é o seguinte, para trabalhar o bíceps braquial, então lembrando a você que nós vamos fazer uma série, dependendo do ponto do tempo que você está assistindo esse vídeo, pode ser que essa série já esteja pronta, que é a série de antebraço e panturrilha, que nós vamos falar na mesma série. Então é claro que vai precisar do antebraço para poder fazer a flexão do cotovelo. Sem contar que dependendo da pegada que é feita, dependendo da posição da mão, eu vou ativar mais ou menos a musculatura do antebraço. Então para a gente não falar anatomicamente muitos termos, vamos falar antebraço. Então o que a gente vai trabalhar aqui? Basicamente com as mãos para cima, ou seja, as mãos em supinação. Lembrando que a flexão do cotovelo pode acontecer com o ombro neutro e pode acontecer também com o ombro em flexão ou com o ombro em extensão. Nós temos exercícios para trabalhar dessas três formas. O que nós vamos mostrar aqui com o Gustavo nível iniciante é basicamente com a neutralidade do ombro, mantendo o braço na linha do tronco, fazendo a flexão de cotovelo. Então, apesar de ser um exercício que parece ser muito simples, que de fato é bem simples, mas tem muito erro, gente, muito erro, principalmente quando esses exercícios são feitos por homens e principalmente quando vai atingindo um nível mais avançado, em virtude do peso. E porque é um exercício clássico do peso, que é a rosca direta, ou bíceps direto, ou bíceps na barra. Enfim, nós não vamos focar na nomenclatura, nós vamos focar no movimento e naquilo que é importante para o iniciante. Lembrando que tanto o professor Gustavo quanto eu sempre deixamos claro para você aqui o seguinte: fundamental, coordenação motora, consciência do movimento, ativar as musculaturas necessárias para aquele movimento e assim por diante. Então nós já deixamos posicionado, já mais ou menos aqui até para facilitar a nossa apresentação para você e como que o Gustavo vai fazer a execução aqui dos exercícios. Nós vamos começar com o exercício bíceps com barra W. Então essa é outra coisa importante para você se atentar também, personal, o tipo da barra. A clássica é a barra reta, que claro, se você não tem uma barra W, você pode utilizar a barra reta tranquilamente. Tem as barras H, que são as barras hammer, que vem do inglês, hammer, martelo, que é o exercício martelo, também já focando mais para a musculatura do antebraço. Porém, a gente usa predominante para bíceps, no treino de bíceps, mas nada impede de você colocar isoladamente num treino de antebraço, que a gente vai mostrar isso para você em outra série, então acompanha tudo aqui na plataforma. Outra coisa importante, Gustavo, é o seguinte, o peso da barra. Então, o iniciante que está aqui começando um programa de treinamento, acontece mais com mulheres, homem nem tanto, mas com mulheres acontece muito. O próprio peso da barra já é suficiente, porque tem barras que pesam 7, 8, 10 quilogramas. Essa aqui pesa 7 quilogramas, que é aqui do estúdio do Gustavo. Pesa 7 quilogramas. Então, essa barra, por exemplo, já serve para ele fazer um aquecimento. Já é suficiente para ele fazer uma série de 20 repetições, 25 repetições para aquecer, para ver já o encaixe, por exemplo, da região lombar dele, para já posicionar bem os pés semiflexionados, o joelho semiflexionado e conseguir fazer um movimento mexendo o mínimo possível de cotovelo. Então, Gustavo, vamos lá. Vamos começar o seguinte, Vamos fazer 20 repetições só com o peso da barra, para você sentir o peso da barra, ok? Vai manter o cotovelo no tronco. Lembrando que o cotovelo, você pode trabalhar ele aqui ou até um pouquinho mais à frente, já trazendo uma flexão do cotovelo. Isso depende muito da postura do aluno. O que a gente não sugere é que esse cotovelo fique atrás, exceto quando ele faz no banco 45, a gente vai trazer isso no nível intermediário para frente,
nós vamos trazer esses exercícios também, com ombro em extensão. Mas nesse caso aqui, como você vai fazer em pé, o cotovelo ele vai acompanhar a linha do seu tronco, ok? Trabalhando a flexão do cotovelo. Então, foca aonde? Foca em fazer a flexão do cotovelo, em fazer o teu braço dobrar, mantendo o teu punho firme, sem deixar ele estendido, tá? O que acontece, às vezes acontece, e não precisa também flexionar demais, mantém ele neutro, no máximo um pouquinho flexionado, ok? Pegadinha na barra, você vai fazer essa pegada aqui, ó. Ó, tem essa parte angulada, onde começa a angulação, você trabalha aqui, ó. Vai reparar que, naturalmente, os teus punhos, as tuas mãos, os teus cotovelos vão ficar alinhadinho com o teu ombro. É natural, a barra já é feita para isso, né? Vamos lá? Repara bem na postura dele, ó, que esse ombro ele vai ficar jogado para trás, então ele não fica arcado para frente, ó, e mantém, isso é normal, acontece, e mantém o cotovelo na linha do tronco. Se ele quiser jogar um pouquinho para frente, ótimo, mas naturalmente vai indo para trás por causa do peso, porque a gravidade vai jogando o peso em virtude do cotovelo fazer esse movimento, esse cotovelo vai para trás. Vamos lá, ó. Repara bem o movimento dele, ó. O cotovelo, personal, o cotovelo, ele não vai ficar 100% imóvel. Não, vai acontecer de mexer, tem que mexer um pouquinho. Acontece, tá? O corpo humano, ele não é um boneco virtual. O corpo humano, ele é humano. Então, a natureza, né, fez o corpo humano belo, mas ele não é 100% perfeito. Vai ter instabilidade, vai mexer um pouquinho os pés, normal. O que não pode acontecer é isso ser prejudicial para o aluno. Repare o punho dele, ó, firme, não tem extensão, tudo bem que o peso está baixo, né? Teoricamente está baixo, são 7 quilos, já é um peso legal para, por exemplo, fazer um aquecimento, e veja que ele está fazendo um movimento numa velocidade aí de 1 concêntrica, 2 excêntrica, né? Mais ou menos isso ele está fazendo, em torno de 3 segundos para cada movimento. Ele completou, largou a barra e fechou. É o seguinte, dependendo da sua academia, dependendo do seu estúdio, né, de onde você trabalha, tem aqueles suportezinhos que o aluno encaixa a barra ali, até dá um conforto melhor, porque não o aluno precisa abaixar, mas isso não impede nada do aluno executar perfeitamente o movimento. Tranquilo? Quanto ao peso? Tudo certo. Bem de boa. Eu poderia pedir para ele fazer uma série de aquecimento um pouco mais rápida, lembrando que isso a gente só faz, né, personal, se esse for o primeiro exercício. Por exemplo, se você encaixou o bíceps com outra musculatura, geralmente a gente faz isso, um treino de circuito, enfim, um fracionado em AB, ABC. Se não for, por exemplo, o primeiro músculo a ser treinado, vamos supor que você treinou peitoral. Ele está vindo dos exercícios de peitoral e agora vai começar bíceps. Então não precisa fazer o aquecimento. A não ser que o aluno queira fazer um aquecimento para encaixar bem, sentir a sua força. Mas se não, toca direto. Beleza? Aqui, Gustavo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 séries de 10 a 12 repetições, ok? Que é um volume bem legal para a gente trabalhar aqui. Então veja, personal, nós vamos trabalhar nível iniciante com barra e eu vou colocar um pezinho, porque o Gustavo já falou para mim que está leve, bem tranquilo, e serviu para aquecer. Então nós vamos colocar aqui uma anilha em cada lado de 3 quilos. Importante que caso você tenha presilha, eu sempre sugiro usar presilha, dá uma segurança maior para o aluno, principalmente se não for trabalhar com drops, nada disso, né? Agora eu vou pedir para o Gustavo fazer 10 repetições. Como tem peso, a tendência é que a mecânica, a estabilidade do corpo dele mude um pouco, o que é normal. Ó. Fundamental, né, personal? A extensão do cotovelo, ela vai acontecer num ponto onde não há o bloqueio do cotovelo e nem onde há o relaxamento, onde ele relaxa. Pode ver que ele mantém a tensão, dá para ver aqui, ó, o bíceps totalmente tensionado durante todo o movimento. Mas Moacir, e aquela questão, por exemplo, de ele estar lá no máximo da contração do bíceps, o ponto zero, gravidade zero. Pessoal, é o seguinte, não confunda ineficiência com pouca eficiência. São coisas diferentes. É claro que aqui o ponto ele vai ser de eficiência menor, mas ela existe. Porque senão ele não faria força para chegar até aqui, ele só simplesmente reposa. Então, com muita calma, tá? Trabalhar a amplitude total do movimento faz parte da condição anatômica do indivíduo, né? Tem os métodos de repetições parciais, a gente vai comentar sobre isso, por exemplo, a rosca 21, que é um método de repetições parciais, mas não é esse o objetivo agora. Então, reparou que ele ficou com o braço
estendido, mas não bloqueado e não relaxado. Ele manteve a tensão o tempo todo, mantendo a tensão. Isso é fundamental na iniciação, por quê? Para não acontecer aquilo no futuro. Né? O indivíduo está fazendo uma rosca bíceps com a lombar auxiliando, com as costas arcadas, né? Com os ombros para frente. Isso é ruim. Como é que ficou? Ficou legal, fiz 12. 12 repetições. Fiz 12. Quantas repetições a mais tu faria até a falha? Vamos supor assim, até o máximo de repetições possíveis que você faria. Quanto falta para chegar? Mais umas 3. Mais umas 3 repetições. Por que essa informação é importante? Repetições em reserva. Se você já assistiu as outras séries que o Gustavo e eu gravamos, você já está ligado o que é repetições em reserva. Se não assistiu, vai lá na série peitoral, que lá nós gravamos 2 vídeos que a gente fala sobre variáveis de manipulação do treinamento de força e nível de treinamento. Então a gente fala sobre repetições em reserva, o que é o iniciante, o que é o intermediário e assim por diante. Então ele falou para mim assim, faria mais umas 3 repetições. Isso para iniciação é show de bola. Por quê? Significa que ele está num peso moderado, querendo ir para o alto. Então a gente fica mais ou menos nessa faixa para não prejudicar o movimento às custas dessas repetições em reserva. Então, se fosse um indivíduo avançado, eu posso jogar com isso. Você vai ver os níveis avançados ainda. Posso jogar com isso. Bom, se ele tem um pouco mais de repetições em reserva, eu posso aumentar o peso, atingir a falha no fim do treino. Mas não é esse o foco, é a iniciação. Vamos lá. Mais uma série de 10 a 12 repetições. Se conseguir chegar a 12, show de bola, mantendo essa qualidade de movimento que você está fazendo. Olha lá, repara aqui nessa câmera, essa câmera fica bem evidente. A tensão muscular do bíceps o tempo todo. Ó, ele mantém o ombro relaxado. É normal esse ombro subir, né? Você fazer esse movimento aqui, ó, aqui ele está relaxado. Inclusive, uma coisa que eu gosto de falar é relaxa se puder. Por que relaxa se puder? Porque às vezes o indivíduo está fazendo uma técnica de falha ou com muito peso, ele vai precisar um pouquinho do auxílio do trapézio dele para segurar. Não que o trapézio esteja fazendo o movimento, não é isso, mas para segurar a tensão do bíceps, porque um avançado masculino vai fazer aqui com 10, 12, 15 quilos cada lado, né? E agora, ficou na mesma? Na mesma, 12, faria mais umas 3, mais ou menos. Legal, então olha só que interessante, personal. Se eu, como professor, quero que meu aluno fique mais próximo das 10 repetições, por exemplo, 9, 10 repetições, eu posso colocar mais 1 quilinho em cada lado. Só que daí eu trago ele para 10 repetições. Ele está fazendo 12 e está sobrando 3 repetições. Então eu posso segurar essa mesma intensidade absoluta, dar uma encurtadinha no intervalo, se eu quiser, para que na próxima ele não sobre 3, sobre 2. Ou eu posso aumentar 1 quilinho em cada lado, por exemplo, ou o mínimo possível, e ver se ele consegue fazer ali 10, 11 repetições também, sobrando 3. Não vou fazer isso agora porque é o primeiro exercício. Então eu simplesmente vou pedir para ele executar a terceira série já nesse momento. Lembrando, né, personal, que o intervalo entre as séries está vinculado com a capacidade de recuperação do seu aluno. Nível iniciante, é importante que o intervalo, ele aprenda esse intervalo sobre a sua capacidade de se recuperar. Até porque o iniciante, ele geralmente é um indivíduo um pouco mais ansioso, ele vem para a academia querendo um objetivo rápido, a gente sabe que não é assim que funciona. Então, ele aprender, seja homem ou mulher, aprender a usar o intervalo ao seu favor e a seu autoconhecimento é fundamental. Repara, o bíceps sempre tensionado, ó, mesmo no final da fase excêntrica, o tônus muscular fica evidente. Na câmera fica evidente também. Ó, veja que ele dá uma desequilibradinha, né? Porque ele começou a cansar um pouco, normal. E agora? Fiz 12, mas faria só mais 1 ou 2. Por que isso aconteceu, personal? Isso aconteceu devido ao fato de que nós reduzimos o intervalo de descanso, o intervalo entre as séries do Gustavo, da segunda para a terceira. E isso permitiu com que ele chegasse na terceira série com uma condição menos favorável, mesmo mantendo a mesma intensidade absoluta, mesmo mantendo o mesmo peso. E já são 3 séries nesse caso. Então essa é uma possibilidade bem interessante. Outra coisa, né, na terceira série ele mexeu um pouquinho, o tronco foi um pouquinho para frente, então fique sempre atento a isso. No caso dos membros inferiores, pé sempre no chão, ok? Sempre no chão. A tendência, por exemplo, com altas intensidades, é até mesmo o aluno tirar o pé do chão, porque o peso desequilibra. Bastante atenção. Então, esse tipo de estratégia que você vai olhando, né? Sempre a parte da postura do aluno, o joelho tem que ficar um pouquinho flexionado? Não é que tem que ficar, é que fica mais confortável para o aluno fazer. Mas tem aluno que faz o joelho totalmente estendido.
tá? Eu sugiro sempre dar aquela encaixadinha, fica até a posição ficar mais bonita. Essa foi uma opção. Tranquilo, Gustavo? Tranquilo. Bem de boa? Aham. Sentiu bem o bíceps braquial? Senti. Tá até mais durinho agora já. Tá tensionado. E o punho? Tá tranquilo. Dor, nada de dor? Isso é importante, tá? Porque é o seguinte, tem alunos, essa adaptação que foi inventada, felizmente, ela é importante justamente para evitar aquele aluno que tem desconforto no punho e que tem que fazer com a barra reta. Então, jogando essa angulação, por exemplo, uma rotação um pouquinho interna do punho, já dá esse alívio, né, dessa tensão que existe no punho. Aí o aluno não fica tão preocupado com o punho, ele fica focado realmente no braço dele. E o antebraço, nesse caso aqui, eu estou focando na pegada supinada, trazendo aqui mais a estimulação para o bíceps braquial, cabeça curta e cabeça longa. Se eu quero dar um enfoque maior no antebraço, eu vou trabalhar ou com a pegada neutra, que é a pegada hammer, né, a do martelo, e se eu quero mais ainda, eu vou trabalhar com a pegada que é a pronada, trabalhando flexão de cotovelo com a pegada pronada. Mas aí você vai precisar assistir a série de antebraços, tá certo? Gustavo, vamos para o nosso segundo exercício então, que é a rosca direta. Também vai ser a rosca direta, só que vai ser com halteres. E, claro, nós vamos explicar aqui para você coisas muito importantes sobre esse exercício também. Bora fazer rosca direta com halteres. Vamos lá. Personal, vamos para o segundo exercício do treino para iniciantes, dando enfoque na musculatura de bíceps braquial. Gustavo fez, você viu, o exercício de rosca direta ou bíceps direto, bíceps na barra, W. Lembrando que tem a barra reta, tem as diferenças de pegadas também, que a gente vai ainda comentar tudo isso com você nos outros níveis de treinamento, intermediário e o avançado, que o avançado vai ser show de bola, né? Então olha só, aqui agora eu organizei para o Gustavo realizar um exercício de rosca direta, só que com halteres. Então isso é muito importante porque vai ao encontro do princípio da variabilidade. Importante você dar essa variabilidade para o aluno. E ainda lembrando que eu estou só focando em exercícios diretos, bilaterais, onde a execução é feita ao mesmo tempo pelos dois braços. Temos também os exercícios alternados e os exercícios unilaterais, que também você vai ver tudo isso ao longo de todas as séries que nós gravamos. Então, tá, mas beleza, Moacir, qual que é a grande diferença então? Bom, a grande diferença é aquela óbvia, um é feito com barra e o outro é feito com halteres. Mas isso não significa, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Gustavo, ele fez, a barra pesa 7, né, Gustavo? E mais 3 cada lado que você fez. Isso, né? Então dá 13 quilos. Dá 13 quilos. Isso não significa que você vai pegar 13 quilos e colocar em 2 halteres para ele. Até porque não daria, quer dizer, daria, né? Porque tem halter que tem meio quilo. Mas vamos supor que ele tivesse feito com 14. Não é simplesmente você pegar um halter de 7 ou outro halter de 7 que vai ser a mesma coisa. Não. Não é assim que funciona. Por quê? Porque a barra tem a distribuição do peso ao longo da barra. Os halteres estão localizados em cada mão. Então, geralmente, isso não é uma regra, geralmente o peso total, comparando barra com halter, o halter é feito com menos peso. É feito com menos peso. Para a mesma quantidade de repetições, para a mesma condição do aluno, né? Não dá para comparar o aluno com 80 quilos, daqui a 3 meses estou com 70, não é assim que funciona. Tá? Ou seja, eu coloquei aqui para o Gustavo 2 halteres de 5 quilos, para dar um total de 10. E é bacana o halter pelo seguinte, porque você consegue observar cada mão com um pouco mais de tranquilidade comparado à barra, porque a barra meio que engana. Aquela coisa da barra de um lado ser mais do que o outro, você consegue observar quando está mais gritante. No halter não, no halter você consegue ver mais sutilezas. Então é bem interessante você usar também exercícios com halteres para bíceps, e tem muitos, né? Gustavo, vamos fazer o seguinte, de novo, 3 séries, 10 a 12 repetições, com 5 quilos em cada lado. Então total, quando for controlar a carga de treino, né, personal? Total é 10. Total é 10. Porque cada halter tem 5 quilos, então ele está fazendo um movimento de flexão de cotovelo com 10 quilogramas. Qual que é a grande intenção aqui? Ele controlar os dois lados, o que para o iniciante é muito bom, justamente porque a gente está sempre reforçando para você a importância da coordenação da consciência do movimento. Vamos lá fazer então, Gustavo? E aqui o seguinte, né, personal? Pode fazer, pode chegar. E aqui o seguinte, também você pode trabalhar diferentes posturas em relação, os posicionamentos, desculpe, em relação às mãos. Mas aqui, ó, mão para cima, mão, nesse caso, supinada. Tá trabalhando, ó, com os ombros relaxados, que ele já aprendeu da rosca direta, né? Mantendo o cotovelo no máximo na linha
do tronco, no máximo, né? Então, se for para trás, aí a gente foca em outro exercício. Eu vou pedir para ele fazer 10 a 12 repetições. Repare, ó, um pouquinho mais para frente, Gustavo. Isso. Ó. Repare que as duas mãos deles ali conseguiu manter um certo padrão de movimento. Pergunto para ele, e agora? Quantas repetições, assim, até a falha, até o teu máximo, quantos tu faria? Eu fiz 10. Fez 10? Fez 10, mas ó. eu faria mais umas 2, 3, porque já comecei a me jogar para trás. Tá vendo? Essa é a importância, né? O aluno está se percebendo que tem diferença entre os dois exercícios, tem diferença, não tem diferença entre os dois exercícios, tem diferença entre os dois, corrobora com o que a gente tinha falado, que os halteres eles são um pouco mais pesados, se a gente for fazer uma comparação com a barra, ou seja, com a barra ele fez mais peso no total, ele fez mais peso e fez mais repetições também, ele fez 12, 12, 12, sobrando 2 a 3 repetições, aqui ele fez 10, sobrando 2, então o que você pode fazer agora, personal? Várias coisas. Entre elas, deixar dessa forma aqui, podemos manter os 5 kg e pedir para ele continuar a execução em torno de 10 repetições. Posso diminuir um pouquinho o peso e fazer com que ele chegue em 12, ou eu posso simplesmente jogar com intervalo. Eu vou optar em jogar com intervalo. Então, aqui, como a gente já está conversando, já passou um intervalinho legal, mas eu vou deixar ele um pouquinho mais para quê? Para que ele faça talvez 10, 11 repetições com mais tranquilidade. Para que não sobre, para que sobre mais, na verdade, sobre mais repetições. Tá, mas isso não é ruim? Não, é nível iniciante. Estou focado na percepção dele no sentido de movimento, se ele não está doendo lombar. Tá doendo lombar? Não. Não está doendo lombar? Como é que está aqui o ombro? Está encaixadinho? Está certinho? Tá relaxado. Está relaxado, ele está se sentindo bem. Isso é o mais importante. Porque o indivíduo inicia, principalmente homem, né, personal? Principalmente homem, quando é braço, exercícios de braço, bíceps, tríceps, até mesmo deltoide, a parte que faz a ligação com o braço, tem que tomar bastante cuidado, porque a tendência é o homem superestimar a sua força, a sua condição e às vezes pode acontecer algum acidente, algum inconveniente, o aluno ter um aumento do processo inflamatório dos treinamentos, ele demora para recuperar, porque o iniciante personal ele não recupera tão bem quanto o avançado. Não recupera, então fica bem ligado. Vamos para a segunda série então, Gustavo? Vamos lá. Vamos manter o mesmo peso, tá? Beleza. Se tu conseguir fazer 12 repetições, show de bola. Mas tenta perceber a tua dificuldade de manter a postura, ver se tá legal e assim por diante. Vamos lá? Beleza, vamos lá. Segunda série. Vamos lá. Bora lá, ó. Agora, ó, percebe nessa câmera aqui, ó. Ó, os dois. Isso, arruma o tronco. Os dois braços, perceba aqui, ó, tem uma coordenação muito boa. Então, é um iniciante que tem coordenação, não é porque ele é iniciante. Tá vendo que o esquerdo dele, ó, agora ele arrumou. Mas na repetição anterior, o esquerdo dele caiu um pouco antes do direito. Isso acontece, tá, personal? Isso acontece, é normal. Até porque fazer o exercício perfeito não vai ser assim tão fácil, não. Ó, veja que ele mantém a tensão muscular, exatamente como nós tínhamos visto no exercício com a barra. Ó, ele mantém aqui a postura, não está tensionado o trapézio dele, ele tem um tônus aqui, mas não é um tônus de tensão, para fazer 10 repetições, 12 repetições, enfim. E agora, quantos tu fez? Fiz 12. 12. Dava para fazer mais umas 2 ou 3 repetições. Então, show de bola. Ó, isso significa que o intervalo que a gente permitiu a ele, né, foi suficiente para ele ter essa recuperação. Agora eu vou fazer o contrário. Porque ele fez 12, sobrou 2 a 3. Antes ele fez 10, sobrou 2. Agora ele fez 12, sobrou 2 a 3. Então eu preciso ir ajustando também esse intervalo. O que eu vou fazer propositalmente aqui, personal? Na série anterior eu permiti um intervalo maior. Nessa série eu vou permitir um intervalo menor. Eu estou aqui olhando o cronômetro justamente por isso. Ele está em 40 segundos. Eu vou deixar ele descansar 1 minuto, no máximo 1 minuto, que é um intervalo curto para iniciante. Ok? Pode posicionar, Gustavo. Repare que já foi bem mais rápido, né, a volta para a série subsequente do que na anterior. Vamos ver o que vai acontecer. Será que a qualidade foi prejudicada? Aparentemente, não. Repare que ele está bem, ó, bem estabilizado, o joelho dele está levemente flexionado, está com os pés totalmente no chão. Vejo que o bíceps está totalmente tensionado em todas as suas partes, em todas as suas porções, ó, o tempo todo. Isso é que você tem que olhar. Esquece o peso por enquanto. O peso é importante? É, mas é uma das variáveis de manipulação. Por isso que você precisa assistir os vídeos lá que nós comentamos anteriormente. Olha que bacana. Ó, de braço tensionado também, auxiliando o movimento. Vamos ver o que vai acontecer agora, pessoal. E aí?
Fiz 12, consegui fazer 12. Consegui fazer 12. Eu faria só mais uma ou duas repetições. Show de bola. Então isso significa dizer, personal, que eu poderia trabalhar com, por exemplo, 6 quilos cada lado, aumentar 1 quilinho e trazer ele para 10 repetições para sobrar uma, duas. Essa relação que existe entre volume e intensidade tem que estar o tempo todo na sua cabeça. Volume e intensidade, a densidade também, que é a relação entre o estímulo e o intervalo, que costumeiramente a gente chama de descanso. Então eu não preciso mexer nem nas repetições, nem no peso. Eu mexendo no intervalo, ele já vai relatar para mim um aumento ou uma diminuição de repetições em reserva, o quanto que o meu aluno faria até atingir o seu máximo naquela condição para aquele exercício. Então repare que o movimento, mecanicamente, ele é o mesmo, é flexão de cotovelo com as mãos para cima, mantendo a neutralidade do ombro. Porém, o que nós fizemos com o Gustavo aqui? Optamos por halteres dessa vez. Uma outra variação que também é bem interessante, se você perceber que o seu aluno, por exemplo, ele mexe muito, mesmo com pesos baixos, ou tem uma dificuldade extrema, em casos de iniciantes extremos, você pode pedir para o seu aluno sentar, fazer o exercício sentado. Gustavo, vamos fazer mais uma sériezinha só para mostrar para o personal a opção de fazer sentado. Para fazer o exercício sentado, personal, ó, o Gustavo vai sentar aqui. Repare o seguinte, ó. Posso trabalhar ou não com encosto. São essas duas opções. Primeiro eu vou trabalhar sem encosto, ok? O Gustavo ele está com as mãos para dentro. Ele pode virar a mão para fora um pouquinho, ó, tá? Pode acontecer do halter bater no banco, não tem problema, acontece. Ou, uma dica bem legal, é as mãos para dentro, nas duas câmeras da DV, lado esquerdo e lado direito. E quando ele passar a coxa, ó, ele vai fazer um movimento até passando a coxa, depois ele gira o braço para dentro e traz até em direção ao ombro. Se você perceber que, por exemplo, o tronco dele mexe muito, você bota o encosto. Mas completa a repetição lá, Gustavo, ó. Ó, legal, tá vendo? Então ele está fazendo um misto aí de martelo com o bíceps. Mas a ativação do bíceps braquial vai acontecer mais quando, por exemplo, ele girar aqui, ó, aqui, ó, nesse ponto. Essa é uma opção, tá bom? A outra opção, Gustavo, desce para mim lá, por favor, é trabalhar com as mãos para fora já, né, com as mãos em supinação desde o começo. Pode fazer isso, sem problema, olha lá. Ó, essa é uma opção também bem viável, tá? O que vai acontecer é que o punho vai ficar um pouco afastado da linha dos ombros, mas é uma opção. O que nós estamos mostrando para você é opções. Gustavo, larga os halteres, por favor. E aqui, ó, a gente vai colocar um encosto de banco para o Gustavo. Ó, pronto. Colocando o encosto, você já permite o aluno ter um conforto maior da região lombar e essa dificuldade, por exemplo, da estabilidade da parte superior do corpo dele vai ser melhorada, digamos assim, né, por causa do encosto. Então ele consegue concentrar mais o exercício realmente na musculatura de bíceps, para não balançar muito, mesmo que o peso seja baixo. Então isso é importante você ter essas opções aí na sua rotina de prescrição. Quer ver? Ó, vamos fazer um testezinho? Gustavo, vamos lá, só extra. Vamos lá. Ó, ele pode fazer dessa forma. Tá vendo? Vendo que ele está com o corpo todo encostado. Ou ele pode fazer aquele girinho lá, Gustavo, ó. Traz ali, ó, pronto. Arrumou a linha do punho com o cotovelo. Isso é bem viável. Ah, vai bater de vez em quando, vai bater na coxa? Vai, pessoal, vai bater de vez em quando um pouquinho na coxa. Tudo bem, tá? Tranquilo. É apenas opções, é para você ter leque aí de oportunidades na sua prescrição. Fechou, Gustavo? Obrigado. Só para não te cansar aí, o nosso aluno iniciante. Então, personal, saiba que o movimento continua sendo flexão de cotovelo. Não tem mistério, tá? O que a gente está preocupado aqui em passar para vocês é justamente essas opções e também não cair nos erros que são bastante comuns nas salas de musculação e até mesmo no personal trainer. Não ache que porque você está 1 a 1 com o teu aluno que ele não vai cometer erros. Todo mundo comete erro e a gente está ali para consertar, para arrumar e fazer o nosso melhor trabalho. Ok? Gustavo, quanto ao exercício que você fez em pé? Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo, tranquilo. Gostou mais desse ou gostou mais da barra? Gostei mais da barra. Gostou mais da barra, né? O aluno que é do bíceps mesmo, ele gosta mais da barra, essa é a verdade, né? E o seguinte, personal, o nosso terceiro exercício para nível iniciante, lembrando que você pode encaixar os 3 exercícios na mesma série, você pode diluir isso ao longo da semana, você pode colocar uma semana barra, outra semana halter, outra semana o que nós vamos mostrar agora, que é bíceps na polia.
beleza? Então bora lá fazer o nosso terceiro e último exercício. Vamos lá, Gustavo. Personal, terceiro e último exercício da sequência para bíceps braquial, nível iniciante. Escolhemos aqui 3 exercícios, um volume aproximado de 9 séries, que, lembrando a você, você pode já contabilizar parte desse volume, advindo dos exercícios de dorsais também. Só que é o seguinte, como eu falei anteriormente, lá no finalzinho do exercício com halteres, você pode fazer um ou outro, enfim, né, colocar na sua periodização aí de forma mais adequada. Esse exercício, então, a gente vai modificar o tipo de estímulo no sentido de implemento. Barra foi usado halteres e agora a gente vai usar a polia. Particularmente falando, eu gosto muito de utilizar exercícios em polias, por causa da tensão contínua que existe nas musculaturas, independentemente do exercício. Sem contar que se você tem um crossover, você pode fazer qualquer coisa, qualquer exercício você pode fazer. No caso aqui, nós temos um crossover de polia dupla, só que nós vamos utilizar apenas essa polia baixa. Exercício de bíceps personal na polia, você pode fazer com polia baixa, dá de fazer com polia alta, dá de fazer deitado, tem várias opções, nós vamos trazer algumas delas aqui para você na série de bíceps. Mas repare, o mais importante é que o movimento que o Gustavo vai executar aqui é o mesmo mecanicamente falando, que é a flexão de cotovelo, neutralidade de ombros. Então, para o aluno que é iniciante, isso é importante por quê? Porque reforça o que ele já fez, ou seja, ele vai manter a postura igual, vai deixar o joelhinho meio flexionado, um pouquinho flexionado, vai manter o cotovelo na linha do tronco. Só que olha só, para ficar um pouquinho diferente, eu vou pedir para o meu aluno iniciante aqui, Gustavo, ao invés de você fazer o movimento de flexão, que nem você fez os outros dois lá, flexão de cotovelo, na linha do tronco, lembra? Você vai colocar só o cotovelo um pouquinho para frente, trazendo esse teu ombro um pouquinho flexionado. Não tem problema se ele trazer aqui as costas um pouco para frente, mas dependendo da mobilidade de ombro dele, ele consegue fazer isso sem mexer tanto na postura das costas dele. Veja isso na câmera agora então. Ó, selecionei um pezinho para ele aqui tranquilo, aparentemente, claro que a gente vai trabalhar sempre naquela questão da repetição em reserva. Ó lá, ó. Posicionou o cotovelo um pouquinho à frente, vai lá, traz em cima, veja, ó, tensão constante, ó. Olha só, tensão constante. Não parece que o bíceps fica maior, levando o cotovelo um pouquinho para frente? Sim, porque existe uma ativação maior da cabeça longa do bíceps. Mas lembre-se, é uma ativação. Ativação não significa hipertrofia ou força, né? 10 a 12, tá, Gustavo? Aquela mesma pegada. Veja, o movimento muito bem executado. Olha o punho dele, firme. Postura dele, ele já aprendeu a postura em relação aos 2 exercícios anteriores que a gente preconizou. Eu consigo verificar também, ó, lado direito, lado esquerdo. E outra coisa importante também que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí? Fiz 12. 12. Faria mais umas 2 repetições, assim. Tá vendo? Olha, ele fez 12 repetições e faria mais 2 repetições. Então ele tem um gásinho ainda. Vamos imaginar, por exemplo, que esse seja o último exercício, que de fato é, pelo menos aqui didaticamente é. Então sabe o que eu vou fazer com o Gustavo agora? Eu vou aumentar o peso dessa vez. Agora eu vou trabalhar com a manipulação no peso. Nós fizemos manipulação ali nas repetições, fizemos manipulação no intervalo, né? Lembra que teve um exercício que ele fez 10, depois ele fez 12? Então manipulei as repetições. Manipulei o intervalo também que você viu e agora eu vou manipular o peso. Isso é importante para o aluno entender que não é só peso. Tem outras variáveis, inúmeras variáveis para a gente trabalhar com o nosso aluno. Outra coisa bacana da polia personal é que ele mantém constantemente a tensão na musculatura. Então, acaba ensinando de uma outra forma a contrair o músculo. Ensina o meu aluno a entender formas diferenciadas de contração muscular. Aqui, ó, fiz um aumento absoluto de 5 quilos. Ele estava em 15, fui para 20. E vou pedir para ele executar 10 a 12 repetições. Então, o que vai acontecer agora? Provavelmente vai acontecer que vai aumentar a percepção de esforço dele, ok? Mas eu jogo com intervalo também. Ó, já descansou legal. Vamos fazer uma segunda série, hein, Gustavo? Olha lá, ó. Posicionou. O bacana também é que, geralmente, as barrinhas, né, personal, o implemento da barrinha, geralmente já é na amplitude dos ombros, naturalmente falando, né? Levando em consideração aí 95% da população, com as exceções que são os extremos, né? Pessoas muito altas, pessoas muito baixas e assim por diante. Mas veja, ó,
Olha como já mudou a forma de execução, porque simplesmente eu aumentei 5 quilos. Mas lembrando que esses 5 quilos representam 1/3 de aumento, né? Representa 33% de aumento. Olha lá, ó. Já mudou o padrão de movimento? Será? O punho deu uma leve estendida, pouca coisa, mas deu. Isso é importante você observar. E agora, Gustavo? Fiz 12 também. Fez 12 também? Só mais um. Fez 12 também, mas faria mais uma. Então agora você tem que ter muita cautela. Estou olhando o cronômetro aqui, mas agora você tem que ter muita cautela. Primeira série foi muito mais qualitativa, digamos assim. Ele teve uma qualidade melhor de movimento do que na segunda, na minha percepção, principalmente o punho. Principalmente o punho. Veja que ele já não colocou tanto o cotovelo para frente como na primeira. Pode perceber. Isso foi por causa do peso? Pode ser que sim, porque o que a gente alterou foi o peso. Aí você pode estar se perguntando, mas Moacir, aumentou só 5 quilos. Mas calma lá, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. 5 quilos, nesse caso aqui, representa um aumento de 33%. Ele estava em 15. 5 quilos é 1/3 de 15, porque 15 dividido por 3 dá 5. Eu aumentei, só 5. Não, você aumentou 33%. É a mesma coisa se eu tivesse colocado para fazer um exercício com 100 quilos e tivesse aumentado para 133. É a mesma proporção. Então, bastante cuidado, tá? Não se engane. Se ele faz com 5, é uma coisa. Se ele faz com 10, só aumentou 5. Mas ele aumentou o quê? Dobrou. Ele dobrou o peso. Então, para manter a qualidade do movimento dele, eu vou voltar para os 15 quilogramas e vou pedir para o meu aluno tentar fazer 12. Ficar mais no teto do volume que eu prescrevi para o meu aluno. E o cotovelozinho lá para frente um pouquinho mais que dentro fez na primeira série. Bora? Olá, personal. Repare o seguinte, ó. Olha ali, ó. Um pouquinho mais para trás, Gustavo. Ó. Não parece que o bíceps está um pouquinho maior, né? E eu diminuí o peso. Então agora eu fiz uma redução de 5 quilos. Só que essa redução de 5 quilos representa 25%. Né? Então nem sempre o aumento é igual à diminuição. Olha ali, ó. Olha como o movimento, qualitativamente falando, a gente já recuperou aquela primeira série que ele fez. Ó, ele mantém mais estabilizado o corpo, o cotovelo fica mais naquele ponto que a gente pediu para ele fazer. Então parece que os 15 quilos para o meu aluno iniciante realmente é uma boa opção. Fez 12? 12. 12. Para mais quantas? Mais uma. Mais uma. Então é isso aí, personal. Ó, para esse exercício, para ele, o que eu posso jogar aqui no próximo treino? Eu posso jogar, por exemplo, o princípio do método pirâmide, que é assim que a gente ensina o aluno a treinar pirâmide. Primeira série com 10 quilos, você pode fazer umas 15 repetições. Segunda série com 15 quilogramas, você pode fazer umas 12 repetições. A terceira série, você vai lá, aumenta para 20, faz umas 8, 9, 10 repetições. Então eu estou trabalhando e ensinando o meu aluno o princípio do método pirâmide. Só porque para ele entender isso, primeiro ele precisa experimentar isso. Saber essas diferenças que existem nas suas formas de contração muscular. Tá, então quer dizer, Moacir, que aquela segunda série não foi boa? Não foi boa. Foi muito boa a segunda série. É que se comparado com a primeira e comparado em relação... Comparado não, mas levando em consideração que ele é um iniciante, aqui ficou mais adequado, ok? Então espera um pouquinho para aumentar o peso. Talvez você jogue esse aumento de peso para uma série de 8 repetições, que ele vai manter mais a qualidade. Essa é a ideia, personal, para o nível iniciante, essa é a ideia. De você trabalhar aí, ó, variações, não só de pegadas, né, porque aqui todas elas foram para cima, mão supinada, mas no caso que a gente variou, barra, halter, polia. E para encerrar esse vídeo, nós vamos mostrar também uma variaçãozinha aqui, show de bola, igual nós mostramos para você ali com sentado e com em pé, nós vamos usar uma cordinha, uma corda. E aí é o seguinte, essa corda já vai trabalhar também a estimulação do antebraço. E mais uma vez vou falar para você, ó, tem uma série para isso. Só que no caso aqui, ó, o Gustavo ele vai fazer a pegada com a mão para dentro, utilizando aqui uma corda, tá? Pode ser uma corda mesmo, até toalha. Até toalha você pode utilizar, até toalha, exatamente. Você bota a toalha dentro lá e faz a pegada neutra. Nesse caso, olha só que bacana, vou manter os mesmos 15 quilos, porque teoricamente, para fazer esse exercício, que é com a mão para dentro, a gente usa mais peso, então vai ficar mais fácil para você. Ou pedir para o Gustavo fazer também mais algumas repetições, pode ser umas 10 repetições, Gustavo? Vamos lá então. Olha só, mantendo o cotovelo para frente, olha que legal.
Fazendo essa modificação para pegada neutra, para pegada em martelo, pegada com a mão para dentro, tanto faz, né? Assuma uma forma de falar para o seu aluno que seja permitido que o aluno entenda isso, ele já desloca um pouco a ativação para a musculatura do antebraço. Então é um excelente exercício, tanto para você complementar a musculatura de bíceps, quanto para você trabalhar isoladamente em treinos de antebraço, fazendo exercícios específicos com as mãos para dentro ou com as mãos para baixo, aí, com a mão em pronação. E aí, Gustavo, como é que ficou? Fiz 12, mas faria mais umas 3. Exatamente, é porque corrobora justamente com o que eu tinha falado no começo, que para exercícios de martelo, estratégia de martelo, eles são mais leves teoricamente. Ou seja, teoricamente você precisa de mais peso para a mesma quantidade de repetições. Então, se eu queria que o Gustavo aqui fizesse 10, 12 repetições, mesmo de fato, eu ia aumentar para 20 aqui, 20 até às vezes 25, tá? Porque tem aluno que tem muita força no antebraço, então você usa isso ao seu favor. Em caso de alunos avançados, por exemplo, não é o foco desse vídeo, mas você pode separar a musculatura de bíceps com o antebraço. No caso de indivíduo iniciante, intermediários, você pode colocar um exercício isoladinho para complementar o trabalho de antebraço. Pode acontecer de um aluno ter muita fraqueza na região do antebraço ou uma lesão, está vindo de uma lesão. Então tudo isso você precisa analisar com muita cautela. O que nós mostramos para você aqui nessa sequência, 3 exercícios trabalhando somente a flexão de cotovelo com a neutralidade do ombro, com uma pequena exceção que nós fizemos aí, né, um movimento de cotovelo para frente para trabalhar uma flexãozinha do ombro para ativar um pouquinho mais a cabeça longa do bíceps. Mas os 3 exercícios têm a mesma essência. O que muda? O implemento, barra, halter e polia. E como é que foi o geralzão, Gustavo, desse exercício que você fez na polia? Tudo certo? Sentiu alguma dificuldade em relação aos outros 2 exercícios? Só a questão de manter o cotovelo para frente, né? Manter ele um pouquinho mais para frente. É mais difícil do que no outro, né? Tá vendo? Por causa da tensão constante que a polia causa. Isso pode ser, por exemplo, uma estratégia de dificultar o exercício para o aluno. Se o aluno ele consegue fazer com mais facilidade o cotovelo à frente na barra ou no halter, não faz isso naquele exercício, faz nesse aqui que é mais difícil. Para o aluno ganhar mais ativação muscular, para o aluno ele ter esse desafio constante também. E outra coisa bacana que você pode raciocinar depois mais para frente, a gente vai falar sobre isso, são os bisets. A polia, ela permite muito bisete de uma estratégia muito mais fácil. Lembra que eu comentei com você sobre conjugar ali o antebraço com o bíceps braquial? Sabe uma boa estratégia para finalizar esse treino aqui? Fazer a rosca na polia com as mãos para cima, só faz um ajustezinho no peso, só inverte a pegada, mantendo a mesma barra, a mesma posição da polia, tudo lá embaixo, e faz a flexão do cotovelo com as mãos em pronação. Dá um bisete, porque são 2 exercícios em sequência, você trabalha o bíceps e o antebraço. É bem legal também você fazer isso, mas a gente já deixa esse tipo de estratégia para o nível intermediário, né? Ou aquele iniciante que está quase chegando no intermediário, ou que tem boa frequência, e a gente consegue também colocando métodos de intensificação. Personal, cumprimos o nosso treino, 3 exercícios. Espero que você tenha gostado bastante desses ensinamentos. Coloque na sua prática profissional e qualquer coisa entre em contato com a gente. Lembre-se de assistir os 2 vídeos lá que nós gravamos sobre variáveis e sobre nível de treinamento, para você aprender tudo que você precisa para colocar realmente na sua prática e fazer um atendimento top aí com os seus alunos. Beleza? E acompanhe também, né, os outros cursos que nós temos aqui, que é curso pra caramba, funcional, corrida de rua, tem para tudo aqui na plataforma. Beleza? Então, forte abraço, tamo junto e até a próxima. Aí galera, hoje estou muito feliz porque fui presenteado, recebi 2 obras incríveis de um cara que eu sou fã demais, que é o Moacir Pereira. Ele mandou para mim aqui um livro que eu tenho certeza que é sensacional, que é Teoria e Prática da Musculação. Um livro que eu tenho até a honra de ter sido citado dentro da referência bibliográfica. E ainda também recebi mais um do Moacir, que é um cara incrível, produz muito, que é o livro de Antropometria e Composição Corporal. Também um livro indispensável para a gente deixar na nossa biblioteca pessoal, do lado da cama, e estudar sempre. Estudar é importante
E o importante é que eu sei que o Moacir também coloca tudo isso na prática. Obrigado, Moacir, tamo junto. Fala, professor, tudo jóia? Como vai? Tranquilo? Olha só, que acabou de chegar, acabei de retirar ali nos correios o livro ao qual o senhor criou, eu tive o prazer de fazer parte, novinho em folha, tá aqui nas minhas mãos. Meu muito obrigado, fico muito feliz. Agora eu vou para casa, vou ler a dedicatória, já iniciarei a leitura dele esta noite. Bom final de semana, né? Eu agradeço e desejo muito sucesso, muita paz, que todos os seus projetos deem certo, com muita paciência e sempre pensamento positivo que vai dar certo. Mais uma vez, meu muito obrigado. Espero sempre poder contar com o senhor, que é meu mentor na área de educação física, e espero que mantenhamos contato por muitos e muitos anos. Um forte abraço, beijo no coração, fica com Deus. Fala aí, pessoal, tudo bem? Olha só a grande obra que eu acabei de receber aqui em mãos. Antropometria e Composição Corporal, do meu amigo Moacir Pereira Júnior. Bom, dispenso comentários a respeito do professor, né, e de toda a sua especialização, né, sua qualificação durante toda a sua vida aí profissional. O professor Moacir aqui escreveu esse livro com maestria, é um cara que tem um canal no YouTube com mais de 29 mil inscritos, é um verdadeiro professor ao pé da letra, porque ele consegue esmiuçar vários conteúdos diversos dentro da área da educação física com muita excelência, como poucos conseguem fazer. Então ele tem uma didática excelente, qualquer vídeo dele que você entende, até a parte estatística, que é algo difícil, que é algo que eu também tenho dificuldade em aprender, eu consigo aprender muita coisa quando eu assisto o canal dele de uma forma assim, muito sucinta com tudo que ele coloca. E essa grande obra que ele trouxe aqui, né, vocês podem ver, muito bem elaborada, com uma capa sensacional, e obviamente os outros livros que o professor Moacir também já tem escrito, e diversos conteúdos aqui relacionados à parte da antropometria e da composição corporal. Muito bem escrito e elaborado, num processo didático, organizacional, dentro dessa grande obra, né? Mais uma grande obra, as figuras que o professor escolheu, muito bem detalhista, sim, em todos os sentidos aqui nesse livro. E eu tenho o prazer de receber esse livro e ainda contar com essa dedicatória do meu amigo aqui, né, professor Moacir. Obrigado por esse cuidado e por esse carinho. E mais do que isso, pessoal, eu tive a oportunidade de ser um dos colaboradores científicos dessa escrita sensacional e maravilhosa que o professor Moacir fez. Então eu pude rever todo o conteúdo, fazer as minhas observações e ponderações sobre tudo que tem aqui. Então indico para você, sem sombra de dúvida, essa grande obra do professor Moacir Pereira Júnior. Então é isso, professor. Cara, obrigado mesmo por esse carinho. Você aí que talvez esteja vendo esse vídeo, não perde a oportunidade de adquirir essa obra. É uma obra feita com muito carinho, com muito cuidado. Eu tenho certeza que vai agregar muito valor aí na sua carreira profissional, assim como para mim, como revisor e um leitor agora dessa grande obra que o professor enviou para mim com todo cuidado. Um grande abraço aí, professor. Obrigado. Rapaz, olha aí, ó. Isso aqui não é um recebidinhos no telinha, isso aqui é um presentaço. Vamos ver aqui. Tá aí, ó. Grande professor Moacir Pereira Júnior, rapaz. Teoria e prática da musculação, avaliação, prescrição e controle do treinamento. Não é à toa que o cara tem aí 30 mil inscritos no YouTube. E aí um presentaço. Mestre Fábio, com muita honra que lhe envio essa obra e espero poder contribuir com o seu aprendizado. Forte abraço, professor Moacir. Esse cara aqui é incrível, meus amigos. Um amigo pessoal e um baita pesquisador, um baita professor da educação física. Vou ler com muito carinho. Muito obrigado pelo presente, galera. Teoria e prática da musculação. Valeu! Olha o que chegou pra mim hoje. Olha só. Teoria e prática da musculação com o professor Moacir Pereira Júnior. Tá ele ali na capa ali, ó. Sorrisão, braço cruzado. Cara, esse livro aqui, pra quem trabalha com musculação, é muito bom, cara, muito bom. Tô lendo esse livro aqui, é sensacional. Só, eu vou dar uma palhinha pra vocês aqui, ó.
o livro, ele trata aqui desde da parte de estrutura do músculo esquelético, parte fisiológica, até princípios do treinamento físico, avaliação, variáveis de manipulação e, claro, a parte prática, né? Método do sistema de treinamento, método conjugado, cara, método conjugado. Vocês sabem fazer um drop com up, vocês sabem fazer um cluster set com drop set, cara, tudo aqui, ó, tudo nesse livro aqui. Controle de carga, tem tudo, cara. Olha o tamanho desse livro, ele tem tudo, ele junta tudo num livro só. Para quem trabalha com musculação, recomendo, tá? Recomendo esse livro aqui, ó.